Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Sejam muito bem-vindos, que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Assalamu alaikum, sejam muito bem-vindos para mais um programa A Ressala Podcast. Hoje com um convidado muito especial, nosso querido Obrigado. irmão, amigo, querido Certo. irmão Mansur Peixoto, Eu agradeço bastante pelo fundador convite. do projeto História Islâmica. Seja muito bem-vindo, querido irmão. Muito obrigado, Depois Nasser. de tantas A tentativas, gente conseguiu né? acertar a agenda, é Exatamente. muita coisa, mas alhamdulillah, a gente O irmão, conseguiu. ele é fundador do projeto História Islâmica, que é bastante conhecido no Brasil, graças a Deus, pelo seu trabalho, pelo esforço que o perfil e você especificamente faz para trazer um pouco mais essa realidade Sim. do Islã e do islamismo para o público, Sim. especialmente o público brasileiro. E a minha pergunta, a primeira pergunta, irmão, que Uhum. eu queria fazer era primeiro saber como é que começou esse Sim. projeto. Antes de mais nada, você é muçulmano revertido Uhum. há Sim. quantos anos já, mais ou Bem, menos? eu tô com 29 anos agora, né? Mashallah, E me converti mashallah. quando eu tinha 13. Que Então já legal. faz um E bom você, tempo. e você passou por algum país muçulmano, né? Você Sim, fala muito bem o o árabe árabe. também. Eu estudei no Egito, em Alexandria, né, no norte do Egito, mas na verdade para os egípcios Alexandria é o sul. Sim, O mundo é sim. o contrário. Sim. Então, assim, o nosso projeto ele vai começar, já tem mais de uma década, tá, de existência. Um mês antes de eu viajar para Alexandria, no Egito, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de história, sempre tive bastante leitura e era um dos assuntos assim que eu sou aficionado. Por isso que meu projeto sempre, né, se voltou para isso. Um irmão muito querido, né, chamado Amir, ele chegou para mim e falou o seguinte: por que você não cria uma página, né, no Facebook? Era aquela época que 2013, né, 2013, dezembro de 2013, as páginas no Facebook era a forma que você tinha de criar conteúdo, né? Sim, Era, o algoritmo naquela época era muito generoso, sim. então a gente tinha, né, uma forma de criar conteúdo ali. Aí ele falou: olha, você gosta muito de história, você faz isso, por que você não criou a página? Eu falei: não, eu tô indo estudar no Egito agora, tô muito cansado, não vou conseguir, né, criar e dar conta. Mas ele falou: não, faz, cara, porque assim, eu já publicava muita coisa no meu perfil pessoal. Por que você não transfere aquela ali que você publica pra uma coisa mais, assim, Isso lá para profissionalizada, 2013, né? final, dezembro de 2013. Uhum. Aí eu falei: tá bom, vamos, bismillah, a gente vai começar. Aí eu criei a página. Quando foi um mês depois, eu fui para Alexandria, no Egito, onde eu fui estudar o árabe Fusha, né, o árabe clássico. Sim. E aí, meu primeiro ano de história islâmica foi no Egito. Então, pesquisando no Egito, comprando livros e criando conteúdos no Egito. Então, foi muito especial, porque a História Islâmica é um projeto que nasce o seu primeiro ano de criação. No Egito. É a minha primeira grande experiência vivendo no Oriente Que Médio, legal. né? Sim, Eu começo, tipo, um mês depois já vou pro Oriente Médio. sim. Então, assim, eu traduzi aquela minha experiência de morar num país árabe, de morar num país do Oriente Médio, um país de maioria muçulmana, para o projeto. Então a gente criou esse projeto com esse objetivo, né? De ser uma forma das pessoas entenderem. Se chama História Islâmica, mas eles abrangem uma questão muito mais ampla, que é as atualidades do mundo islâmico, não é só o passado. Sim, É claro. apresentar a crença dos muçulmanos como um todo. E não se restringir a assunto nenhum. A gente aborda todos os assuntos que são pertinentes para a nossa comunidade como um todo, como todos os muçulmanos que vivem no mundo, né? Então a gente fala bastante sobre a história dos países muçulmanos, sobre a herança muçulmana dentro de todas as culturas que a gente consegue, não só brasileira, que é o nosso grande foco, né? Mas também na Ásia, na África, essa é a nossa A grande coisa. influência do, Exato, do islamismo também, exato, da né? cultura e dos conceitos e dos valores. Então, esse é um aspecto do nosso projeto. Só que assim, ele começa com uma página do Facebook, aí depois ganha site, ganha canal no YouTube e acabou virando uma grande coisa, assim, que ele tem várias frentes de apresentação de conteúdo, né, que a gente mantém, alhamdulillah, agora há mais de 10 anos, né? Na verdade são 11 anos, né? Completou Sim, 11 anos ano passado. sim. Então a gente já está aí na nossa segunda década trabalhando nesse Que projeto aí, legal, alhamdulillah. que bom. E como é que, assim, Uhum. durante esse período, Ah, você vê desafios? Quais são os principais desafios? é, Porque a gente vê o quanto o brasileiro, na verdade, eu não sei se outras nações também. sim, A gente sabe que o brasileiro, infelizmente, ele pouco se interessa pelo sim, estudo, pela sim, leitura. sim, As estatísticas sim, mostram sim, isso, sim, com né? certeza. Menos do que outros povos, talvez, Sim, de outras regiões, outros uhum, continentes. Como é que uhum, está sendo a receptividade, a aceitação sim. Olha, ao longo desse sim, período, a gente desse... sempre teve muita aceitação. Não adianta a gente falar que a gente teve mais aceitação do que rejeição, mas a gente está falando de um tema, né, que é o islamismo, que é o islã, que é a religião muçulmana,
que você tem uma máquina de destruição dessa perspectiva. Então você vai ter pessoas que vão criar muitos conteúdos anti-islâmicos, muita propaganda, muita coisa errada, e muitas pessoas vão se convencer por aquilo ali, e quando elas, digamos assim, veem o nosso trabalho, elas não julgam. Olha, eu sou limitado, nunca estudei sobre isso e eu não vou comentar, não. Elas acham que a distorção que elas têm e o pouco conhecimento que elas têm já é suficiente para elas nos confrontar. Então a gente teve muitos problemas nesse sentido e tem até hoje, mas nosso projeto ele serve para isso, né? Para poder construir o conhecimento até dessas pessoas também, né? Então assim, a gente enfrentou muitos desafios relacionados também com a expansão do nosso projeto, né? Porque assim, a gente vai de um orçamento de coisas que na maior parte da história do História Islâmica era só eu trabalhando, 100% eu. Aí agora a gente tem uma equipe de 12 pessoas para fazer documentários, para fazer textos. Você vê que a gente todo dia tá postando coisa, tá criando conteúdo, alimentando o site, sempre com coisas novas e sempre com coisas, né, que a gente pesquisa, recria, reinventa. Exatamente, requer uma equipe, exato, né? Uma Não equipe. tem como uma pessoa só produzir o conteúdo, pesquisar, traduzir. No começo era assim, mas aí depois foi ficando inviável e aí a equipe cresceu. Então a gente tem desafios com relação à ignorância, a gente tem desafios com relação à manutenção, a gente tem desafios diversos. Só que o que eu falo para as pessoas, né? Dentro da religião islâmica, a gente tem um conceito chamado Fardu Kifaya, né? Que é aquela obrigação... O dever. Exato, o dever, né? Que se algumas pessoas estiverem fazendo, ou uma pessoa estiver fazendo, ou um grupo menor, outras pessoas ficam isentas, né? Sim. E, alhamdulillah, a gente tem aqui no Brasil muitos muçulmanos, não é bem de longe o nosso projeto só que faz isso, mas que assumem essa responsabilidade, esse Fardu Kifaya, para estar, digamos, nessa linha de frente da comunidade. Né? Entregando essas coisas, essa situação. O nosso projeto nasce com esse espírito de ser uma coisa que é um bem dos muçulmanos brasileiros. Todos os muçulmanos brasileiros. É muito necessário, viu? Porque a principal arma para a pessoa conseguir viver, a gente fala no Alcorão Sagrado como o profeta Muhammad tirou as pessoas da escuridão para a luz. Como é que essa transição é feita? Através do conhecimento, através da informação. E desde então, o profeta Muhammad, ele enfrentou essas dificuldades. Foi chamado de feiticeiro, foi chamado de mentiroso. Então, é muito natural que a gente perceba, né, esse tipo de obstáculo. O importante é a pessoa entender que está fazendo o dever, cumpre a obrigação, e não fique, como se diz, desanimado, né? Desanima também, às vezes. Às vezes é cansativo porque, assim, é impossível não criar expectativas. Né? É impossível, a gente involuntariamente cria essas expectativas. Então, às vezes a gente espera que o nosso conteúdo ele traga uma certa visão para as pessoas, e às vezes as pessoas nem conseguem compreender aquilo ali. Por mais que a gente se esforce para passar isso aí. Então, essa perspectiva às vezes causa um desânimo, e também porque nossa comunidade muitas vezes tem um defeito de não valorizar, pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países é outra realidade, mas aqui no Brasil de valorizar a intelectualidade como um objetivo de manutenção da comunidade. As pessoas não entendem, por exemplo, que o Brasil já está na sua terceira comunidade muçulmana. As duas primeiras foram extintas, né? As duas primeiras foram extintas. Você tem os mouriscos que foram extintos. Você tem os malês que foram extintos. E agora nós estamos na terceira comunidade muçulmana, na terceira fase do Islã, em 500 anos de história do Brasil. Os muçulmanos estão do ano 1 até agora. Mas duas comunidades anteriores simplesmente acabaram, não tiveram continuidade, não tiveram vestígios. E muitas pessoas não reconhecem a necessidade de apresentar o Islã para os brasileiros, mas não do ponto de vista proselitista, mas apresentar o Islã para os brasileiros do ponto de vista de fazer com que eles compreendam a religião islâmica e não tenham um preconceito odioso com base no que eles não sabem. Então a frustração às vezes olha, a nossa comunidade não reconhece, não estou falando todos, obviamente, né, nem de longe, mas às vezes as pessoas que têm a capacidade de mudar, que têm a capacidade de ajudar, eles não entendem a necessidade disso. A importância disso. Projeto, porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a Nova Zelândia, por exemplo, é um país que não tem problemas com o mundo islâmico. A Nova Zelândia não invade nenhum país muçulmano, não tem nem... A sociedade neozelandesa é uma sociedade de as pessoas que criam ovelhas e fazem filmes. É só isso que tem lá, e estudantes, né? Então, assim, mas a gente tem aquele massacre de Christchurch, na mesquita. Mais de 60 pessoas morreram, a vítima mais nova tinha 3 anos, e ele foi fuzilado. Os muçulmanos do Salat al-Jumu'ah lá foram fuzilados... Ao vivo, né? Com uma arma que tinha lá, batalhas que salvaram o ocidente do Islã,
A música que era tocada, enquanto o cara fazia aquilo ali, era aquela música, o Serbian Strong, né, o famoso Remov Kebab, que era colocado ali. Então você tem toda uma cultura de internet anti-islâmica que se traduz para a realidade e você tem aquele massacre horroroso que aconteceu na Nova Zelândia. Então uma das coisas que a gente tenta falar para as pessoas é o seguinte: nossa comunidade não é que ela tá sempre segura. Entendeu? As pessoas falam, o Brasil é um país que tem liberdade religiosa, tá na Constituição. Eu falei, na Constituição tem lá dizendo que todo brasileiro tem o direito de buscar a felicidade. Depois que eles escreveram isso, ninguém mais chorou, né, também. Entendeu? Então a Constituição não garante as coisas se a gente não atuar na nossa sociedade, para mostrar às pessoas. E às vezes o desânimo vem de pessoas que são importantes na nossa comunidade não entenderem isso. Sim. Esse papel da briga contra o preconceito, de uma coisa assim que supera todas as divergências islâmicas e que no fim das contas nós temos que nos enxergar como uma grande comunidade, independente de qualquer coisa, entendeu? Isso às vezes desanima, né? Mas é aquela coisa, são os ossos do ofício, né? O que a gente pode fazer? Sim, com certeza. A gente passa pela mesma situação também Sim, no Ressala, porque nós também temos mais ou menos um perfil um pouco diferente, né? O nosso foco mais é produção de livros. livros, né? Nós temos aí um volume de aproximadamente 150 títulos Sim, traduzidos ao sim, longo sim. de 25 anos de Sim, existência do sim, Centro Islâmico. sim, Desses títulos, 50 ou 60 foram publicados, sim, enfim, em várias áreas, sim, economia, sim, sim, sim. filosofia. E a gente às vezes percebe, né, que as pessoas não valorizam a Uhum, sim, leitura, sim. mas a gente fica feliz, né, quando Uhum, a gente ouve uhum, as passagens, né, do Alcorão Sagrado, sim, dos ditos, sim. que realmente al-ikhlas, a pessoa fazer um trabalho sinceramente para Deus. Aquilo teve efeito ou não, Aham, é fora da alçada da pessoa. exatamente, fora É, da nossa alçada, exato. né? Mas o que mais nos deixa empolgados é realmente ter a condição de fazer algo Sim. pela nossa mensagem, pela nossa fé. E assim, um ponto que eu queria acrescentar nessa sua fala que é muito interessante Sim, é que os muçulmanos precisam aprender que eles têm que ser honrados pelo processo. Não é honrados pela vitória, é honrados pelo processo. Se a gente for analisar a vida dos sahabas, né, e das sahabiat, das pessoas que viviam ao redor do nosso mensageiro, a gente vai ter Sayyida Sumaya, né, a primeira grande mártir sim. morta em Meca no Islã, uma mulher que foi assassinada lá pelos, né, os kufar, os politeístas, os Incrédulos, incrédulos. sim. Ela foi assassinada. Ela nunca viu a conquista de Meca, ela nunca viu a Hijra de Medina, ela nunca viu esses grandes pontos, nem o O fato. próprio, o próprio É, profeta exato, Muhammad, antes exato. de sair de Meca, ele Isso. nunca Eu imaginava. imaginava, Mas aí que Exatamente. tá. Mesmo ela sendo assassinada, ela não participando do que a gente concebe quanto vitória, essas pessoas elas foram fundamentais para contribuir para o processo. Sim, E os mártires do Islã, eles são uma prova disso. sim, Eles são pessoas que contribuem para o processo. sim, Então muitas pessoas, às vezes, elas não entendem que o êxito não está no alcançar, mas no agir. sim, E você é honrado por aquilo. Por exemplo, quem não se lembra de Hamza? Radiallahu anhu, o tio do sim, sim, profeta sim. Hamza, ele morre na batalha de Uhud. Ele não viu a conquista do Sham, ele não viu a conquista da Pérsia, ele não viu a conquista de nada. Ele viveu ali e foi martirizado em Uhud. Ele não viu nada disso. Sim, Mas o nome dele inspira gerações futuras. sim, Mesma sim. coisa com Sayyid al-Hussein, Sayyid Ali. A gente tem pessoas que participaram no processo. As pessoas têm que É, entender que é, viver o processo, sim, cumprir o dever, sim, é, é o momento que eles têm que. É o dever deles. deles, É exato, o dever exatamente. deles. Não é participar da vitória Sim. ou viver. O próprio Imam Hussein, alayhi Uhum. salam, como você sabe, a Sim. história Uhum. triste que ele Sim, passou, sim, o martírio do sim, Imam Hussein sim, foi uma coisa muito triste. sim. Como é que ele iria lutar contra um Exército exército de 30, enorme. 40 mil pessoas, Exato. 70 homens? O que, que eles fariam? Exato. A vitória que o Imam Hussein teve Uhum. não foi vivida por ele Sim. e nem por seus descendentes até no mínimo 100, 200, 200 anos. 300 anos. Sim, sim. Esse espírito que Imam Hussein trouxe para a Sim, nação muçulmana, sim. a gente vive hoje na Palestina, por Sim, exemplo. exato, exato. Esse Exato. povo que, mesmo não tendo nada, Sim. consegue lutar e Inspirar. força, Não, exatamente. inspirar milhões. Eu quero que, assim, que as pessoas não entendem. É uma derrota inspiradora. Você tá Sim, entendendo? sim, sim. É uma morte inspiradora. São essas coisas que, às vezes, nós que vivemos num ambiente politicamente estável, não enfrentando essas mesmas coisas, a gente tem uma dificuldade de entender. Porque nós medimos o alcance dos objetivos, Sim, né, e nunca o processo.
Mas é o processo que leva ao objetivo. O processo, ele pode existir sem objetivo, mas o objetivo jamais existe sem Claro, processo. claro. Então, assim, as pessoas A precisam pessoa entender um pouco manter a sobre isso. calma, manter o foco, Sim, cumprir a ordem de Deus, sim, obedecendo a Deus, sim, fazendo as coisas pela satisfação de Deus, sim. inshallah, as coisas É, dão certo, né? exatamente. É isso aí. Agora, mudando um pouco Uhum, para o lado político, sim, né? Realmente, ao longo desses 2 anos, o genocídio que está acontecendo, ninguém nega na sim, Palestina. exato. E a gente percebeu o quanto o perfil focou Sim, nesse campo, né? sim. Porque falando de história islâmica, a Uhum, gente percebe que a gente está falando sobre uma coisa histórica, exato. sobre o Islã, a Sobre um civilização. passado distante. Exatamente. A política precisa de um conhecimento político, why, Sim, precisa de uma conscientização, sim, que é também um dos focos sim, do sim, projeto História Islâmica. sim, Como exato. é que isso já estava nos planos? Uhum. Vocês mudaram Ó, de repente? oficialmente, no início, não estava nos nossos planos fazer nada que relacionasse a atualidades, né? Mas logo no primeiro ano, com o surgimento do Daesh, né, dos terroristas do ISIS ali no Oriente Médio, a gente foi o primeiro ano, né, 2014, o nascimento do projeto. Então, assim, a gente viu essa necessidade emergencial. Não adianta a gente querer falar só sobre o passado, só sobre o que aconteceu há 500 anos, porque a maioria das pessoas não está nem interessada nisso. As pessoas querem entender o que acontece na atualidade sobre a visão de pessoas que vivem aquilo ali. E não Exatamente. significa que porque a gente mora no Brasil enquanto muçulmanos, a gente não está vivendo aquilo ali. A gente está vivendo. Mesmo que geograficamente distante, a gente está vivendo esse sofrimento, a gente está Estamos vendo no tudo. mesmo planeta, isso é o Exato, mínimo, né? exato, Muitas pessoas falam assim, mas por que a história islâmica fala tanto de Palestina, fala tanto do Irã, fala tanto desses lugares, do Líbano, etc. Por que foca tanto nessas coisas? Eu falo, gente, porque é o seguinte, olha, é uma população muçulmana sendo massacrada num local sagrado do Islã que está sendo ameaçado de destruição e aniquilação. Se isso não é história islâmica, eu não sei mais o que é. Então, o nosso lema sempre foi, dos tempos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam à atualidade. Esse é o nosso lema do nosso projeto. Então, é para trazer para as pessoas essa visão. Porque uma coisa não se distancia da outra. E não tem como eu ficar falando que Na no verdade, passado... o que a gente vive hoje Isso. tem uma grande ligação direta com a Sim, história. exato. E muitas vezes eu falo para as pessoas, não adianta a gente ficar falando sobre o que os muçulmanos foram de glórias passadas. Eles construíram isso, eles fizeram isso, eles inventaram aquilo. E o que acontece hoje, na atualidade, fica sem explicação. Sim. Você tá entendendo? As pessoas não entendem. Mas elas precisam superar essa limitação mental de achar que falar do Islã é falar de ideologia, do Islã é falar de um conceito abstrato, etéreo, flutuando no ar, que não tem ligação com a realidade. Não. A gente tem que mostrar, e principalmente a nossa defesa. As pessoas não entendem que a demonização dos muçulmanos na atualidade, ela fez com que mais muçulmanos morressem dos anos 2000 para cá do que de judeus no Holocausto. Quanto é o número de judeus que Hitler matou no Holocausto, que, assim, é proposto pela historiografia? 6 milhões de judeus. Quantos muçulmanos morrem de forma indireta ou indireta na guerra ao terror americana? 11 milhões de muçulmanos. Fora os deslocados. Entendeu? Então, assim, você tem um genocídio pior do que o que Hitler fez contra os judeus, né? Mas de uma forma Exato, sistemática. de uma forma sistemática. Dividida em Exato, em vários etapas, anos. exato, em etapas, né? Onde morrem milhares de pessoas inocentes, porque nenhum dos países que foram invadidos pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro, eles tinham alguma relação com o 11 de setembro. Nenhumzinho. Só foram países que não tiveram nada a ver com aquilo ali. Eles foram invadidos na tal da guerra ao terror, desestabilizados e destruídos. Então você tem milhares de pessoas. Então como é que a pessoa, o brasileiro, né, para quem a gente direciona esse conteúdo, ele olha para aquilo ali, ele não consegue relacionar uma coisa com a outra. Então os muçulmanos são terroristas, eles são maus, eles são isso, eles são aquilo, mas são eles que estão morrendo. Você tá entendendo? Então, assim, a nossa necessidade de apresentar as coisas da atualidade, ela é fundamental para combater essa desumanização. É para mostrar para o nosso lado. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, e a gente fez um texto sobre isso, que no início do século XX, o Irã passou por uma fome horrível, orquestrada pela Inglaterra, que drenou o alimento do povo iraniano e mandou para o seu esforço de guerra na Europa. As pessoas não sabem quanta dor e sofrimento o Ocidente fez em 100 anos o mundo islâmico passar. É assim, é inenarrável. Se a gente for pegar do século XIX por ano de 2001, você tem no mínimo 10 genocídios gigantescos
Contra os muçulmanos. Contra os muçulmanos, contra a Sim. comunidade Na muçulmana. verdade, hoje a história confirma que É. a estabilidade do Uhum. continente europeu, a riqueza que esse Sim. continente possui, grande maioria É. é oriundo dos países muçulmanos. Exato, roubado assim. Roubado, sim. Muitas pessoas não sabem, mas desde o final do século XIX, os europeus roubam petróleo do Irã. Desde o final do século XIX. E não só isso, a população muçulmana foi forçada a lutar nas guerras europeias. Milhares de muçulmanos foram forçados a lutar no exército britânico, a lutar no exército inglês, no exército francês, no exército alemão. Essas populações, às vezes, elas não queriam lutar, elas eram forçadas. Se não lutassem, eram mortas por insubordinação, Sim, sim. entendeu? Eles tinham que se inscrever e recebiam as piores armas e as piores missões para literalmente servir como bucha de canhão, como carne de moedor. E esse sofrimento nunca foi contado, né? As pessoas falam geralmente de dois grandes genocídios, o genocídio do Holocausto e o genocídio armênio. As pessoas não conhecem o que foi que a Rússia fez no início do século XIX com as populações da Ásia Central. Eu não estou falando nem da Rússia soviética, eu estou falando da Rússia czarista mesmo. O genocídio do povo tártaro, o genocídio dos muçulmanos da Romênia, os genocídios dos muçulmanos da Hungria. As pessoas não sabem, mas esses países tinham comunidades muçulmanas prósperas, Sim. de nativos que haviam se convertido à religião islâmica. E essas pessoas, elas são extirpadas, elas são mortas e os que sobrevivem são enviados para marchas forçadas. O que é isso se não a própria definição de genocídio, né? Isso aconteceu no mundo islâmico E inteiro. hoje É. o atual genocídio em percurso Exato. que é Da Palestina. na Palestina. Exato. Então, assim, de década em década, eles invadem os Quer países dizer, muçulmanos. assim, eu ouvia antigamente, irmão, que assim, em tal massacre morreram 6.000 pessoas, em tal Sim. massacre morreram, sei lá, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Sim. Eu ficava pensando, né? Como é que aconteceu essas mortes? Uhum. Onde é que esses corpos foram acumulados? Sim. Tá acontecendo hoje. Agora, pra todo durante mundo ver. desses 2 últimos anos, morreram 70.000 inocentes. Exato. Entre eles, uma grande parte mulheres, Crianças, crianças. É uma exato. limpeza étnica. Exato. O que mais o mundo precisa É. para entender que é um genocídio? Exato. Na verdade, o mundo não precisa de mais nada para entender. Eu acho que a diferença hoje das pessoas que apoiam não é uma questão de ignorância, mas de arrogância. Porque existe uma diferença entre você ser ignorante e você ser arrogante. Muitas pessoas hoje apoiam o Estado de Israel e apoiam o que acontece na Palestina por não conhecer. Mas boa parte, e assim, dos seguidores mais fiéis dessa ideologia, principalmente entre os não-judeus, né? Porque as pessoas que são sionistas, a maioria dos sionistas hoje, inclusive, não são judeus, tá? São cristãos, né? Evangélicos. Sim. Nem todo judeu sionista, exato. E nem todo sionista é judeu. Tem até muçulmano. Exato, sionista. Exato. Então, assim, Infelizmente. são pessoas que têm esse problema e elas não se convencem, não é pela falta de evidência, mas pela arrogância. Não importa o que você me mostre e me mostre o quanto eu estou errado. Eu vou acreditar nisso que eu quero e acabou. E mesmo que eu seja cúmplice moral e suje minhas mãos de sangue, dentro de uma chacina sem par. Esse é o público que eu É. ia perguntar para vocês. Como é que vocês enfrentam essa... Uhum. Porque a gente imagina a quantidade de mensagens ou comentários ou até ameaças, enfim. Contra vocês, já que vocês mexem com esses assuntos delicados. Sim. Como é que vocês enfrentam esse lado ignorante e arrogante Sim, exato. do público? Uma história que simboliza muito isso, né? Uma vez eu fui dar uma entrevista para um programa chamado Spotnik, né, que está na internet, que é um programa que eles trazem duas pessoas sem avisar para elas, né? Quais são as crenças delas e suas visões de mundo absolutamente opostas. Eles colocam ela num lugar e acende a luz e a pessoa vê quem é que tá do lado dela. Sim. E que ela precisa, digamos assim, debater. Desculpa. Claro. Deu uma espirrar. Então, assim, e que precisa debater, né? Aquela isso coisa. Foi quando? Isso foi ano passado, ano retrasado. Tá. Então eu fui para esse programa e trouxeram. Eles convidaram. E aí você não sabia quem era. E aí, quando eu estava lá, era uma líder do movimento LGBT, né, travesti aqui de São Paulo, e colocaram pra gente discutir. E muitas pessoas não perceberam e falaram, mas eu nunca imaginei que um muçulmano se expressaria assim. Eu nunca imaginei que um muçulmano falaria essas coisas, do ponto de vista positivo, né? E aí muitas pessoas chegaram assim e falaram, mas esse cara não deve ser muçulmano de verdade. Ou seja, a pessoa não questiona um pouco o conhecimento dela. Se ela vê o mundo que ela acredita não existir, ela não fala, mas isso aí pode ser uma mentira que eu acreditei. Não, ela tá renega fingindo. O que ela vê. Ela tá fingindo. Exato, ela renega o que ela vê, entendeu? Ela não diz assim, peraí, mas o que eu sei sobre esse... Nada.
o que está diante de meus olhos é a mentira. Muitas pessoas falam, né? Só um parênteses. Ah, por que que Deus não se mostra para a humanidade e se revela? Mas também se Deus se mostrasse, as pessoas iam acreditar. Iam dizer que, olha, é uma luz, é uma ilusão, um delírio coletivo. A gente tem o exemplo disso, está no Alcorão. Exato. Diz que o povo de Israel, toda vez, ele pedia para o profeta Moisés um milagre. Toda hora ele pedia, mostra um milagre, mostra um negócio. E aí Deus, em um último momento, né, ele fazia os milagres, ele mostrava vários milagres. Então está registrado no Alcorão. Em um momento da história ele fala o seguinte: Moisés, diga para eles, a partir de agora, quem não acreditar mais em mim, então ele será amaldiçoado. Exato, assim. Exato. Porque é aquela coisa, mas o ser humano é isso. Sim. Então a gente lida com essas pessoas que é o seguinte, certa vez, um grupo de sionistas pegou um vídeo que a gente fez de 1 hora no nosso canal, mostrando todas as leis racistas de Israel. Porque assim, as pessoas apoiam Israel falando que é um Estado democrático, a única democracia do Oriente Médio, um monte de bobagem. E a gente fez um vídeo sobre todas as leis racistas que existem lá. Com relação à identidade, com documentos, onde mora, essas coisas. Que se eu falasse que eu queria uma lei israelense, uma só, para os judeus que moram no Brasil, eu ia ser preso. Mas lá eles podem defender isso à vontade, né? Então eu fiz um vídeo baseado nos arquivos do próprio Knesset, do próprio Parlamento israelense. Sim. Eu não fiz um vídeo baseado na minha cabeça. Eu peguei e fiz uma pesquisa enorme. E aí, os sionistas, eles tentaram pegar meu vídeo e fazer um react, uma resposta. Eles fizeram um react, uma resposta. Eu falei, mas como assim? Vocês vão fazer isso? Tá bom. Eu vou fazer um vídeo mostrando que vocês mentiram 113 vezes nesse vídeo de vocês. E o nome do nosso vídeo é 113 mentiras. A gente começa, mentira número 1, explica. Mentira número 2, até o número 113. O vídeo ficou com quase 4 horas de duração, mas a gente mostrou ponto por ponto. Mesmo a gente mostrando com provas, mesmo a gente colocando coisas que não são nossas opiniões, mesmo a gente colocando coisas que são fatos da realidade, como isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma xícara, uma caneca, tem pessoas que veem aquilo ali, sabem que tá certo, mas é o que elas fazem. Na verdade, sabe o que eu chamo isso, irmão? É que tem realmente a preguiça das pessoas pesquisar. Porque assim, o que o inimigo aposta? Sim. Ele aposta na mentira, ele aposta na preguiça das pessoas. De pesquisarem, de irem atrás. Sim. Ele solta uma mentira, ele fala que os árabes são contra essa guerra, é uma guerra religiosa, que a gente não para de ouvir isso, né? Exato. É uma guerra religiosa, eles querem exterminar o povo judeu. Sim. E infelizmente quem acaba aderindo a essa ideia são os preguiçosos. Exato. E não tem vontade de ir lá pesquisar. Não sabe que os judeus moravam na Palestina com os irmãos cristãos, muçulmanos em paz, até antes do projeto sionista. Sim. Diz que, eu ouvi uma vez, eu acho que foi no seu próprio canal, aconteceram o projeto sionista, a partir do momento que fundou o Estado de Israel na Palestina ocupada, começou a fazer uma série de atentados contra a comunidade judaica dentro dos países o único país que não vai se render a isso é o Irã. Sim. Que os judeus continuam lá até hoje, entendeu? Porque o que acontece? Durante o período da fundação do Estado de Israel, eles expulsaram 700 mil palestinos, mataram milhares, enfim, fizeram todas aquelas barbaridades como a gente viu na vila de Deir Yassin, que era um vilarejo, inclusive, pacificado e que recebia os sionistas, inclusive, eles mataram justamente por essa passividade, né, dessa população. Eles fizeram que exato. Né, Deir Yassin só foi massacrada porque a população se abriu. A população confiava, inclusive, nos sionistas. Sim. Eles aproveitaram isso para fazer um massacre. Sabe que a gente recebeu um judeu aqui, o jornalista Braia, né? Ele fez o nosso documentário também, o Nathanael Braia. Nathanael Braia. Ele, na verdade, a história dele é bem curiosa. Ele falou que eu só me salvei, a minha família se salvou do Holocausto graças aos palestinos. Sim, exato. Graças aos muçulmanos. Exato, é isso aí. Então, o que as pessoas não sabem? Os muçulmanos e os judeus, eles vão viver por 1.300 anos na sua história sem guerra nenhuma. Nenhuma. É o povo que menos teve conflito, apesar de terem visões de mundo e religiões diferentes na história. Se você for pegar quantos conflitos judeus e muçulmanos tiveram, você vai ter ali as batalhas do profeta Muhammad contra as tribos, né, de Aus, de Banu Nadir, enfim, e aquelas tribos judaicas, mas mesmo assim o profeta não mandou exterminar os judeus, era politicamente eram afastadas, exato, né? Era aquilo ali. Aí depois você tem um conflito com os judeus na Península Ibérica, no Emirado de Granada, né? Na época das primeiras taifas, quando o Youssef bin Agrila, que era o primeiro-ministro do reino, que era judeu,
ele tentou dar um golpe de Estado, né, para transformar o reino de Granada no reino do judeu, e a população muçulmana lutou contra ele, pronto, aí você teve judeus que morreram ali. Fora essas ocasiões, você não tem guerra. Sim. Você não tem guerra. Você Entre não tem nenhuma... as duas comunidades. Exato, essas duas comunidades. Você pode ter um conflito comunitário de briga de bairro, mas você nunca vai ter o que você tem hoje, ou sequer 1% do que você tem hoje, né? Então a comunidade judia, ela sempre foi extremamente bem estabelecida no mundo muçulmano. Respeitada. Exato, respeitada e reverenciada. Sim. E isso não são palavras minhas, são palavras, como eu botei no nosso documentário, de vários rabinos que viveram essas épocas. Então, no século XIX, qual era a maior cidade judaica do mundo? Do mundo. Não era Londres, não era Nova York, era Tessalônica, na Grécia, que era governada pelos muçulmanos. Era a maior cidade judaica do mundo. Era onde você tinha a maior população judaica do mundo, né? Quando os judeus são expulsos da região do Levante pelo Império Bizantino, quem é que conquista aquela região e traz os judeus de volta? Como lei, os muçulmanos. Quando os judeus são expulsos da Espanha pelos visigodos e mortos e proibida a existência de judaísmo ali, quem é que conquista aquele território e traz os judeus de volta? São os muçulmanos. Quando os cruzados, mais tarde, vão conquistar Jerusalém, em 1099, massacrar toda a população de Jerusalém, judia, muçulmana e cristã ortodoxa, quem é que vai trazer os judeus de volta? Os muçulmanos. A gente avança para o início da modernidade. Quando os judeus são expulsos da Espanha, finalmente, quando os muçulmanos acabam com seu governo ali em 1492, quem é que vai resgatar os judeus e trazer eles para o Oriente Médio? Os muçulmanos. Então, assim, eu podia passar 20 ocasiões explicando aqui onde um lugar é expulso o judeu, o muçulmano aparece do nada, pega os judeus e faz, não, vem morar com a gente, vem morar com a gente, acolhe. Então, assim, os países árabes sempre foi um local de muita cooperação com a comunidade judaica, muita. Você tem inúmeros políticos judeus no mundo muçulmano. E eles não eram pessoas que viviam escondidas. Ah, eu sou um cripto-judeu. Não. Eram judeus abertos. Sim. Abertos. Sim. Comerciantes, os intérpretes, os embaixadores dos países muçulmanos, as elites econômicas e intelectuais. Eles viviam como qualquer outro cidadão, né? Inclusive, num livro que eu li da Universidade de Tel Aviv, que eles colocaram, eu não me lembro o título dele, mas enfim, a gente usou ele no nosso documentário, ele coloca que às vezes os judeus preferiam até os tribunais muçulmanos para serem julgar suas ações do que os tribunais rabínicos, porque no mundo islâmico tinha 2 tribunais, um para a comunidade muçulmana e outro para as comunidades de outras religiões, tinha um tribunal cristão, tribunal judeu e tribunal muçulmano. Então, assim, esses judeus são muito bem estabelecidos. Quando Israel vai começar e faz a expulsão de 700 mil palestinos e as mortes deles, Israel tem um problema, ela não tem população suficiente para poder ocupar aquele território, para desenvolver aquele território e para continuar a prosperidade daquele território. Então, o que é que elas fazem? Ela começa a fazer o processo de aliot, né, que é aliar as imigrações para ali. E quais são, digamos assim, primeiramente foram os judeus da Europa, mas quem é que vai ser, digamos, a base social? As pessoas que vão trabalhar de agricultores, de serviços mais baixos, menos pagos, são os judeus conhecidos como Mizrahim. A palavra Mizrahim é uma palavra geral para judeus orientais. Então são judeus iranianos, judeus iemenitas. Categoria. Exato, judeus egípcios. Mas essas pessoas, elas não queriam migrar. Os judeus iraquianos, você tem noção de quanto tempo os judeus moram no Iraque? Há mais de 3 mil anos. Sim. Quanto tempo que os judeus moram no Irã? Há mais de 3 mil anos. Como é que você vai pegar essa população e vai dizer, sai de onde você vive? Que você tem a sua identidade, que é uma que você pertence àquela terra. Há 3 milênios. Quem quiser um livro ótimo para ver o que era ser judeu no mundo islâmico medieval, existe o livro de Benjamin de Tudela, que é um judeu que sai do norte da Espanha, né? E ele vai viajar pelo Oriente Médio muçulmano. Pega o que ele falou, como os judeus viviam em Bagdad. Parece uma coisa do sonho. E ele coloca aquilo ali, tipo assim, quem lê, imagina uma coisa, mas é o testemunho dele. Sim. Não é palavra de muçulmano. Sim. É Benjamin de Tudela. Tem o Diário de Viagem de Benjamin de Tudela em português, quem quiser comprar é baratinho, tem R$40 na internet, você consegue comprar. Então, assim, é um livro muito bom. Então ele mostra isso. Então, como é que a comunidade judaica vai, digamos assim, aceitar migrar, né? Avi Shleim, que é um historiador israelense de origem iraquiana, ele coloca, os sionistas começaram a entrar nesses países e fazer atentados nas sinagogas. Primeiro para colocar os judeus como é que se diz, para botar medo neles, né? E depois começaram a fazer... Exato. Causar um caos. Exato, ali, o caos. Eles começaram... Isso, inclusive, o Avi Shleim, ele cria um termo para isso, que ele chama sionismo cruel. Porque onde não tinha antissemitismo, eles vão criar o antissemitismo. Não tem aqui, a gente vai importar. E aí o que é que eles fazem? Eles vão lá, atacam as sinagogas, ou, em algumas ocasiões, eles se disfarçam de judeus, mesmo eles sendo sionistas judeus, e atacam as comunidades árabes desses países para criar conflito civil. E no meio desses conflitos que foram criados, gente, isso não é
minha ideia. Não é uma ideia da conspiração. Leiam Avi Shlaim. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que é coisa de filme. Não é de filme, Não é. Leiam Avi Shlaim, que eu não vou citar nenhuma fonte muçulmana, só judeu. Leiam Avi Shlaim, leiam o livro do Tom Segev, The First Israelis, né, os primeiros israelenses, e vocês vão ver isso. Esses ataques aconteciam, e aí os judeus, os muçulmanos vão nos matar, a gente tá aqui numa situação difícil, então você tem a famosa operação Tapete Voador, né, que eles trouxeram os judeus do Iraque, os judeus do Marrocos, e começaram... E outra coisa, eles começaram a oferecer terra de graça para quem migrasse para lá, e casa de graça, porque eles tinham acabado de roubar. Sim. Então eles imigraram também muitos por conta própria. Não por a situação em si tá hostil, né, mas porque, imagina, eu chegar para você e falar, ó, tem um país novo, onde tu pode ser rico lá, se tu migrar, porque tu vai ter terra, tu vai poder ter tudo, Às vezes você é um cidadão de classe média aqui, você quer ir para outro país para ganhar mais. Claro. Então você teve isso, você teve essa questão com os judeus falachás da Etiópia, então eles migram para lá, mas quando esses judeus chegam lá, você tem um problema. O judeu europeu ele se achava superior ao judeu oriental. Então eles vão combater a identidade judaica oriental ali dentro. Então eles vão segregar ali dentro os judeus Mizrahim. Tem um vídeo no nosso canal que vocês podem assistir chamado Mizrahim. A narração dele, que vocês vão ver, não é a minha voz. É a narração de um judeu. O professor Daher, que é um judeu libanês, que fez esse vídeo com a gente. Então vocês vão ver, contando a história do próprio povo dele. Não é a minha história. É assim, quando a história islâmica quer falar de cristão, a gente chama um cristão. Quando a gente quer falar de judeu, a gente chama um judeu. A gente não fica difamando as comunidades religiosas diferentes. Sim, baseado na nossa cabeça. A gente chama, olha, a gente vai falar sobre catolicismo. A gente fez um recente documentário sobre a vida de São Francisco de Assis e a Cruzados. Quem foi que fez o roteiro? Quem foi que deu as entrevistas? Um professor católico formado, pós-doutor. Não foi eu. Eu simplesmente apresento, entendeu? Então, assim, essa que é a situação. Então, os judeus vão ser forçados a migrar. Eles vão chegar lá. Os filhos deles vão ser sequestrados pelos Ashkenazim, né, os judeus europeus, para que não fosse continuada aquela cultura oriental. Golda Meir, né, que era uma das presidentes de Israel, sim, ela vai falar que eles eram inferiores, porque eles eram bárbaros, porque eles eram arabizados, eles vão ficar com os piores terrenos, os lugares mais perigosos, em fronteiras de países de guerra, periferias, favelas, e quando chegaram lá, eles criaram a mesma coisa que os americanos negros fizeram, que eram os Panteras Negras, na época da Guerra do Vietnã, vai ter os Panteras Negras Mizrahim em Israel, para lutar contra o preconceito. E até hoje você tem isso aí. Só que essa comunidade ela foi tão discriminada, tão espizinhada dentro de Israel, que os judeus Mizrahim começaram a desenvolver um fanatismo. Itamar Ben-Gvir, né, o ministro de Israel aí, da defesa, responsável por um dos maiores massacres da história da humanidade, ele é um judeu Mizrahim de origem iraquiana. Mas para mostrar que ele é um representante fiel do sionismo, ele se coloca como o mais cruel de todos eles. Exatamente. Tem coisa que ele precisa fazer uma coisa pior que os outros judeus para compensar. Para compensar isso aí. Sim. E é um dos primeiros, olha quanto recente, um dos primeiros Mizrahim a ascender a um posto político tão alto, de ministro da defesa, né? Então, assim, a comunidade judaica, infelizmente, você teve a Nakba dos palestinos, que foi sem comparação, e você teve a Nakba dos judeus dos países árabes. Só que tem um problema. Um problema não, né? Na verdade, um ponto. Depois que aconteceu isso, e os judeus fugiram, e alguns foram expulsos, como no caso do Egito, né? Por Gamal Abdel Nasser. Depois dos atentados no cinema do Egito, né? Mas as sinagogas estão lá até hoje. Eu sei disso porque eu morei lá no Egito e eu vi as sinagogas. Os muçulmanos não destruíram as sinagogas, acabaram com a Geniza, que era o local onde estava... inclusive, muitos historiadores hoje pesquisam sobre a história do mundo islâmico lá dentro, que é os arquivos judaicos do Cairo, né? Então, assim, os muçulmanos... digamos assim, começaram uma campanha nos países árabes para retornar esses judeus. Entendeu? Já nos anos 60. Você teve uma campanha mundial para que eles voltassem para os países árabes. No entanto, eles ficaram lá em Israel. Você tá entendendo? Então, assim, não só os muçulmanos não expulsaram eles. Assim, eu imagino que o projeto sionista, a sua principal peça, a sua principal moeda, né, são os judeus. Exato. E sem eles, ele não pode existir, não pode ser concretizado. Exato. Não é à toa que agora, né, como a gente vem vivendo esses dias, o conflito é um pouco mais agressivo, né, o contra-ataque do Irã contra Israel, que está sendo... que não está sendo tão, assim, é bem forte mesmo, né? A grande maioria dos judeus estão sendo impedidos de sair. De sair. Eu vi uma notícia no caminho para cá disso. Exatamente. O governo israelense proíbe as companhias aéreas
diz que os judeus estão saindo de Barco, estão pagando pagando 4 mil dólares. 4, 5 mil dólares cada um. E eu É. ouvi também, você vê, em qualquer conflito, É. primeira coisa que as embaixadas estrangeiras fazem, inclusive a americana, Sim. antes do começo do conflito, eles soltam um alerta. Anunciamos, pedimos para os cidadãos americanos Sim. da China, da Sair Tailândia, dali. saiam de lá. Não fizeram mesmo. Não fizeram isso. Em Israel, exato. Por quê? É. Me responde isso. Então assim, porque eles têm esse projeto de usar os judeus como escudo humano. Exatamente. O escudo, entendeu? O escudo humano do... Eles querem Exato. sair, mas eles estão sendo usados. Exato, como escudo, porque quanto mais eles morrer, mais cadáveres tem pra finalmente eles usarem cadáveres como propaganda. Sim. Porque cadê os cadáveres do 7 de outubro, do vídeo que eles falam que tem dos palestinos abrindo barriga de mulher grávida e queimando o bebê? Não existe. Sim. Eles falam que eles mostram secretamente só pros jornalistas, né? Ou seja, 100% fiel que eles estão mostrando ali, né? Então, assim, eles colocam essa situação. Então, os judeus sempre foram utilizados como massa de manobra e como escudo humano para o sionismo. Talvez eu acho que eu sempre escutava isso, né? Desde quando eu era criança. Uhum. Os judeus são os principais, são as primeiras vítimas. As primeiras vítimas são sim. Eu vou te contar a história, que a gente fez um vídeo sobre isso, que está no nosso canal, que é uma das coisas mais arrepiantes que existem. Porque o que é que acontecia? No século XIX, os judeus estavam passando por muitos pogroms, que são perseguições generalizadas na Europa Oriental. Isso acontecia na Rússia, Ucrânia, Polônia, e você tinha mortes de milhares de judeus. Esses judeus, eles se organizavam para fazer grandes migrações para lugares onde eles eram mais tolerados, onde você tinha uma tolerância maior à comunidade judaica dentro da própria Europa, e muitos iam para o mundo muçulmano, né? O Ben Gurion, ele foi para o Império Otomano, saiu da Rússia, foi para o Império Otomano. Vários judeus migraram nessa época. Quando os judeus tentaram migrar para a Inglaterra, quem foi que assinou o ato de proibição da migração dos judeus russos para lá? O próprio Lord Balfour, que vai fazer a declaração para a criação de Israel. Ele era um antissemita. Ele não era um cara que apoiava os judeus. Ele era um cristão dispensacionalista que acreditava que Israel precisava ser criado. Exato. E quem foi que fez a coordenação com ele? O próprio Theodor Herzl. O ministro da Rússia czarista, não estou falando de Rússia soviética, estou falando de Rússia czarista, antes, né? Da época do czar Nicolau. Não estou falando da Rússia bolchevique, né? Ele foi responsável por fazer um acordo com o próprio Herzl, o fundador do movimento sionista, para que não permitisse que os judeus migrassem para outros países da Europa e fossem só enviados para a Palestina. Por isso que você tem uma imensa quantidade de judeus russos na formação do Estado de Israel, das primeiras aliot. Por quê? Porque você tinha uma coordenação. Isso era com o antissemitismo russo. Com o antissemitismo alemão na figura de Hitler, os sionistas vão fazer uma aliança com Hitler, o Acordo de Havará. Então, qual era o Acordo de Havará? Você tinha a manutenção financeira da Alemanha com o apoio dos sionistas, se eles deixassem que os judeus ali dentro da Alemanha fossem transferidos e deslocados para a Terra Santa. Só que eles não deixavam todos os judeus irem. Eles faziam uma seleção. Quem não passava na seleção era entregue aos nazistas. Sim. Gente, leiam um livro de Tony Greenstein, entendeu? Que é muito bom. Ele é um historiador judeu britânico que escreveu um livro impressionante sobre a aliança que você teve entre o nazismo e o sionismo dentro do mundo europeu no século XX. Isso não é teoria. Isso aí é Avram Stern, fundador da gangue Stern, famoso grupo terrorista judaico, enviou uma carta para Hitler para se aliar com ele para combater os britânicos, porque os britânicos não queriam naquela época ainda deixar a criação do Estado de Israel. Então, eles vão se aliar com os piores perseguidores de judeus na história. Não tem como você negar isso aí. É um fato. A gente tem um vídeo no História Islâmica, onde o Breno Altman, inclusive, que é neto de sobreviventes do Holocausto, um judeu, ele fala sobre a história da família dele, e ele vai lançar, inclusive, ele falou um livro agora sobre a aliança nazista e sionista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os sionistas, eles foram muito cruéis com os judeus. Muito. A coordenação de pogroms, a coordenação com os nazistas. Talvez a gente pode chamar que a ideologia foi do sionismo e a aplicação foi do nazismo contra os judeus. Exato. Então, assim, porque o que o nazista dizia? Judeu não pertence à nossa sociedade, a gente tem que expulsar eles daqui, ou matá-los. O que o sionismo me dizia? Judeus não pertencem àquela sociedade, eles têm que vir pra cá, pronto, acabou. Sim. Você junta a fome com a vontade de comer. Então, eles são, antes de eles serem exterminados, eles eram expulsos, em coordenação com os sionistas. Então, o sionismo sempre teve uma relação parasitária com o antissemitismo e a perseguição e o ódio aos judeus. Por quê? Porque para que o Estado de Israel fizesse sentido na cabeça dos judeus do mundo, sempre o antissemitismo precisava ser
financiado, apoiado. Por quê? Para causar medo nos judeus ali de que eles não faziam parte daquela sociedade, que eles estavam tentando se integrar. Então, não tem como existir sionismo se não tiver antissemitismo também. E, por incrível que pareça, com quem os israelenses e a propaganda sionista mais se alia hoje em dia? Com a direita. Com Donald Trump. Com pessoas como Viktor Orbán, na Hungria. São pessoas que têm um histórico de antissemitismo. Exatamente, é isso que eu ia falar. São não é pessoas que têm estranho. história, sim. Não é estranho que assim, as pessoas falam que os evangélicos amam o sionismo, os judeus, o Estado de Israel, mas eles não amam por amar os judeus. Porque o judaísmo, se o judaísmo é verdade, o cristianismo é mentira. Não tem como as duas religiões estarem certas, né? Mas por quê? Porque os sionistas evangélicos acreditam que se eles mandarem os judeus para lá e destruírem a mesquita de Al-Aqsa e fizerem o terceiro templo, Jesus vai voltar. Só que aí, quando Jesus volta, o que é que ele faz com os judeus que não querem se converter ao cristianismo? Eles vão matá-lo, né? É isso que a profecia diz para eles. Então é um filosionismo em nome de um antissemitismo maior. Então o sionismo nunca parou de se apropriar das pessoas piores no ódio aos judeus. O pastor Hagin, que é um dos maiores sionistas e maiores televangelizadores dos Estados Unidos, ele falou que Hitler era parte da providência divina. Isso não são minhas palavras. Veja o nosso vídeo Sionismo Cristão. Ele é um dos maiores apoiadores de Israel para arrecadar dinheiro evangélico para mandar para Israel. E ele falou o quê? Hitler foi um enviado de Deus para fazer se cumprir a profecia. Então você tem um Hitler, um mal necessário, um Hitler positivo, um Hitler isso. E o sionismo fecha os olhos para isso. Por quê? Porque é útil. Porque é útil. Mas vai um muçulmano dizer, eu não concordo que Israel devia existir como existe hoje, o que é que tá fazendo na Palestina? Você é um antissemita, você odeia judeu. Então, peraí, o cara que fala que Hitler é ok, ele é aliado de Israel. O cara que fala que eu só não concordo com racismo, discriminação e extermínio, ele é um antissemita. Uhum. Onde é que tá a lógica nisso aí? Sim. Mas é a lógica do sionismo. É Por quê? isso, não dá pra ele parasitar sim. o cara que só quer uma mudança política. Ele tem que parasitar o que mais odeia os judeus. É isso que a gente percebe a necessidade, irmão, realmente desses projetos, como o projeto História Islâmica, outros projetos, né, que existem, trazer essa informação, trazer essas realidades que poucos, infelizmente, a mídia não ajuda, a mídia está a favor deles, a mídia só divulga aquilo que esteja de acordo com o projeto, esteja beneficiando o projeto, e a gente fica na mídia independente. Né? Precisamos produzir, os projetos não podem parar, os projetos são importantíssimos para poder mudar a opinião pública, já está mudando. Nunca, em nenhum momento da história, Israel foi tão exposta por seus crimes, por sua verdadeira face. Eu vejo, há 2 anos atrás, apresentadores, jornalistas que apoiavam Israel, hoje eles não têm como mais sustentar essa mentira. Eles aderiram à realidade. Então, as pessoas falam que do que adianta, não vai fazer diferença. Não, faz a diferença sim. Qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer projeto, uma simples manifestação, você sai, dá uma curtida, compartilha alguma coisa, né? Sim, exato. Então, essa mudança já está acontecendo. Benjamin Netanyahu é, sem sombra de dúvidas, o Nero de Israel. Porque o Nero, né, ele era um imperador romano que ficou famoso por botar fogo em Roma. Né? Ele botou fogo em Roma e acusou os cristãos de fazer isso, parece que eles foram ser perseguidos. Enfim, a história geral que as pessoas entendem de Nero é essa. E aí, quando Roma ardia, ele tocava harpa, né? Que é um mito, mas que se eternizou ali. Nero é o cara que tocou fogo em Roma, ele era louco. Então, Benjamin Netanyahu é o Nero israelense. Ele é a pessoa que expôs ao mundo o que os sionistas sempre fizeram com os palestinos, mas que nunca era filmado, que nunca era colocado. Eu peguei vários vídeos de crianças palestinas destruídas, arrasadas desde 2022. Óbvio que o que acontece de 2023 para cá não tem precedente, até porque não tem precedente na história humana. É mais megatons de bombas do que foi utilizado em Hiroshima, Nagasaki e Dresden. Não tem como. Eu tenho. A primeira intifada, eu acho que foi em 87, 86, não lembro. Por aí. Né? Mas eu, desde criança, né? Eu lembro, ficou marcado na minha mente uma cena de vários soldados. Com certeza você já deve ter visto essa cena. Vários soldados em cima de um monte, segurando
um palestino, que nem Sim. uma presa, Sim, isso. e atacando ele com pedra. Exato, exato. Essa cena, desde criança, ficou marcada na minha cabeça. Mas A gente vê as mesmas atitudes, ou piores. olha, isso. Só que agora é filmado. Agora é filmado, agora é compartilhado, o Sim. acesso, né? A informação é maior. Gente, eu quero que vocês pesquisem, quem tá assistindo aqui, o nome de um bebê palestino chamado Ali Dawabshir. Ali Dawabshir, a morte dele foi tão terrível. Os colonos entraram na casa da família dele, tocaram fogo e queimaram o bebê vivo. Tá? Isso não é 7 de outubro, isso não é 2023, isso é bem antes. Queimaram ele vivo e depois fizeram uma festa em comemoração à morte do bebê, porque virou um escândalo mundial, e toda vez que há um escândalo mundial, os sionistas dobram a aposta para mostrar como eles são cruéis. E nos vídeos da morte de Ali Dawabshir, você pode ver os colonos israelenses esfaqueando a foto do bebê, Ali Dawabshir. Gente, pesquisem. Tem página da Wikipédia disso, reportagem, vídeo. Netanyahu ficou horrorizado e foi para Palestina, para o território palestino, prestar solidariedade. Os crimes não tem. Exato. Até Netanyahu. Pegando os estupros contra prisioneiros, contra crianças. Os jornalistas que a gente viu sendo queimados dentro de suas tendas. Exato, mas isso não muda. Porque o que? Eles já faziam isso antes. Não era filmado. Sim. Quantos casos de palestino queimado vivo não tem em territórios de colonos? Por exemplo, que foi um rabino. O que mais me entristece é que esses líderes religiosos, eles deviam ser a força moderadora daquela comunidade, mas não, eles são a força que incentivam as piores barbáries. Então, assim, um menino palestino, ele foi amarrado, um adolescente, encheram ele de gasolina, fizeram ele beber gasolina e tocaram fogo nele, vivo, ele morreu. E assim, gente, tudo isso vocês vão pesquisar, não é, vocês estão inventando, não é não, gente, tá na própria mídia israelense, tá? Os jornais israelenses noticiam isso. Então como é que você submete um povo a isso, e aí você acha que as famílias que passaram por isso, elas têm assessoria? Elas podem condenar essas pessoas? Elas podem ser livres dessas pessoas? Não. Elas são obrigadas a passar por isso de novo. E vai processar onde? Dentro de um tribunal israelense? Não tem condições. De novo. É muito triste. Muito triste. E o pior, irmão, também, que essas pessoas, esses soldados, esses criminosos, esses psicopatas, estão espalhados no mundo. Claro. Em qualquer lugar do mundo. Claro. Inclusive aqui no Brasil. Com certeza. E assim, é um perigo, né? É um perigo. A gente não se sente seguro aqui. A gente não se sente. Porque é esse mesmo soldado que mata crianças, que assassina a sangue frio, que queima, ele pode cruzar comigo aqui no meio da rua. Você viu na semana retrasada, né? Você teve aquele rabino Pesach Kaufman aqui no Brasil, que falou o quê? Que não tinha inocentes em Gaza. Peraí, você viu quantas crianças morreram em Gaza? De 0 a 16, 17 anos, mais de 17 mil crianças. Não tinha inocentes em Gaza? Mas você teve a Débora Sororo também falando isso na Band, na Hora Israelita. E você tem um rabino aqui no Brasil também falando isso. Eu chamei ele pro debate pra gente, assim, que eu quero que você me defenda de porquê, na frente de todo mundo, mostre sua face e defenda de porquê não tem inocentes em Gaza. Mas as pessoas vivem entre nós. Não são judeus. São pessoas que têm ideologias terríveis. E falam abertamente daquilo ali. Se eu falasse que não morreu nenhum inocente no Holocausto, assim, a frase terminava de sair da minha boca, magicamente apareceria uma algema na minha mão. Entendeu? Assim, a algema iria se materializar na minha mão. Mas esses caras, num crime que não é passado, que não aconteceu nos anos 40, que tá acontecendo agora, eles têm total liberdade de falar isso. Sim. Você tem brasileiros que vão pra Gaza, falam, estou explodindo Gaza por você, meu amor, mandando vídeo pra namorada falando que tá explodindo Gaza, e nada acontece. Você tem turistas israelenses que falam morte aos árabes, numa reunião aqui no Brasil, num jantar, gritam e postam na internet aquilo ali, e nada acontece. Então, assim, gente, é difícil, mas como assim? Um povo só pode sofrer e outro povo só pode infligir sofrimento? Onde é que tá a balança da justiça? Isso não é uma questão muçulmana, isso não é uma questão árabe, isso não é uma questão palestina. É uma questão humana, sim. Acima de tudo. Mas, infelizmente, essas pessoas elas não entendem isso. Realmente... Não querem entender, né? Na verdade, ou não querem entender, ou o mundo precisa de um despertar, de um abalo, para que eles possam acordar. Sim. E esperamos que isso aconteça. Amém, aconteceu muito ao longo desses 2 anos. Sim. Muitas pessoas, nunca na história aconteceu uma manifestação com
5 milhões Sim, de manifestantes. sim. Talvez a última depois da Segunda Guerra Mundial, eu Sim, acho que em sim, sim, Londres, sim, nos Estados Unidos, em sim, todos os países do mundo. sim. Graças a Deus a gente tem encontrado uma grande solidariedade Claro. à Palestina, Sim, só que ainda falta mais um pouco para que estes bárbaros e criminosos sejam barrados. com certeza. É fundamental. Chegando ao fim do nosso programa, irmão, Uhum. para não tomar o seu Que é tempo também, eu isso. sei que você tem um voo, tem uma viagem. É. Como é que você vê o futuro do projeto? Como Bem, é que vocês planejam sim. algo para o futuro? O É. que vocês pensam? Nosso projeto, estamos no momento hoje de captação de investimentos para a criação de mais conteúdos. Eu já falei com o senhor em algumas, né, algumas conversas, digamos, Sim, privadas sim, nossas, sim. de que a gente tem projetos de criar documentários agora em loco nos países muçulmanos, né? Então, a próxima fase do História Islâmica será, se der tudo certo, inshallah, documentários internacionais, onde poderemos mostrar coisas que as pessoas querem realmente saber sobre o mundo islâmico. Porque a nossa proposta não é o seguinte: você que é muçulmano, você é burrinho, senta aí e a gente vai contar pra você. Não. O que que você quer saber da gente? Então, nossos documentários agora que a gente está planejando fazer são documentários onde a gente viaja para os países, onde a gente mostra a realidade, onde a gente mostra as coisas que existem. Porque, por exemplo, muitas pessoas falam: ah, no Iraque não existem cristãos. Como assim no Iraque não existem cristãos? Ah, se você falar que é cristão num país muçulmano, eles vão lá e te matam. Não, você nunca viu as missas em milhares de igrejas nos países muçulmanos? Onde essas pessoas vivem com os muçulmanos. Agora, quando o Daesh foi expulso do Iraque, o que, que os Inclusive, muçulmanos. o É, presidente é, de um país de grande maioria é, é, muçulmana é é cristão, que é o cristão. Líbano, Líbano. exato. Sim. Então, assim, você vai pra lá, pro Iraque, e você vê que os muçulmanos reconstruíram as igrejas de Mossul e convidaram os cristãos a voltar de novo. Que Sim. comunidade religiosa você vê fazendo isso, se não os Nunca. muçulmanos hoje no mundo? Sim. Me mostra uma. Me mostra um lugar que destruíram as mesquitas, depois reconstruíram eles mesmos e pediram para os muçulmanos voltarem. Entendeu? Você não tem isso. E a gente quer mostrar essa boa convivência, esse amor e essa concórdia que existe nos países muçulmanos, acabar com esses mitos. Eu acho assim, absurdo. As pessoas falam, ah, no país muçulmano, se você aparecer sem véu, a polícia vai te matar. Claro, que loucura! Vai para um país muçulmano e você vai ver como é a realidade lá. Tem muito mais nuance do que as pessoas acreditam. Óbvio que os países muçulmanos não são utópicos, como lugar nenhum do mundo é. Óbvio que a gente não tá aqui para Não, contar. tem seus Exato, defeitos, tem suas exato. Tem falhas, coisas que aqui é bom e lá é ruim, tem coisas que lá é bom e aqui é ruim. mas naquilo que as Uhum, pessoas relatam, que é, falam, é, alegam, uhum, eles estão completamente exato. errados. Os muçulmanos Isso. são um povo extremamente acolhedor, Sim, demais, são demais. pessoas respeitosas, Uhum. aprenderam isso com a tradição do São? profeta Muhammad, dos Isso, Ahlul Bayt, dos isso, Sahabas isso, verdadeiros. isso. Isso está dentro da nossa doutrina. Exato, exato. Isso está dentro do Islã. Se eu não respeitar um cristão, Uhum, se eu não respeitar um judeu, uhum. se eu não respeitar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Vocês têm a sua fé Exato. e eu tenho a minha. Exato. E o Alcorão também fala, né? La ikraha fi din. La ikrah fi din, Não tem exatamente. forçação na Ninguém religião. precisa ser forçado a Tem seguir o Islã. vários versículos. É o único livro religioso que eu já vi que fala sobre liberdade religiosa. É o Alcorão Sagrado. Sim. Tem uns 9 versículos só falando de liberdade religiosa no Alcorão Sagrado. A gente tem na história o profeta Muhammad, quando entrou na cidade de Medina, ele fez um pacto. Constituição de Medina. Ele fez a Constituição e fez um pacto com os judeus. Exato. Exato. Pronto. Exato. Então, esse é o nosso espírito. Então, assim, nosso projeto está querendo desenvolver isso agora, coisas assim de melhor qualidade ainda, né? Que procurem acabar com as dúvidas que a população brasileira tem com relação aos países muçulmanos, ao Islã, aos seus conceitos e à sua cultura. É isso que a gente tem de proposta. Perfeito. É servir a todos. E um recado que eu queria finalizar é o seguinte: nossa comunidade, digamos assim, nossa comunidade muçulmana no Brasil, boa parte dela é de origem árabe, né? Que foram imigrantes que vieram em épocas difíceis da história do Oriente Médio para o Brasil. Então, o Brasil foi um lugar onde essas pessoas puderam construir sua riqueza, suas famílias e sua estabilidade social. Então, temos o dever de, pelo menos, dar o conhecimento para a população brasileira como troca, entendeu? Para que não sejam cúmplices em crimes, né, que eles não têm conhecimento. Com certeza. Então é isso. É um favor. dever. É um dever e um favor que a gente faz para É um dever que nós temos mediante a pessoas que se colocam à disposição desse tipo de trabalho. A divulgação do Islã, irmãos e irmãs, ela é um dever de todos. Sim, sim. Só que eu tenho certeza que mais de 90% da população muçulmana não tem tempo e nem tem
aquele estímulo para fazer esse Sim, trabalho. sim, exato. Já que a gente não tem, vamos apoiar Isso. e estimular aqueles que se colocam à disposição, entre eles o projeto do nosso querido irmão Mansur Peixoto, História Islâmica. Apoiem, doem. Eu acho que com certeza isso será muito benéfico para toda a nossa nação, para a nossa doutrina, para a nossa religião e para a nossa sociedade. Sim, como um todo. Podemos finalizar? Vamos finalizar. Antes de finalizar, eu queria deixar um recado aqui para os nossos seguidores, que é apresentar uma obra muito importante, que é uma das personagens do conflito que acontece hoje no Oriente Médio entre o Irã e Israel. Sim. Que é o Ayatollah Khamenei. Khamenei, sim. É o líder supremo da República Islâmica do Irã. E esse livro, Cela 14, conta a história, as memórias deste líder que possui mais ou menos 85 anos, né? E ele conta nesse livro as suas memórias antes da Revolução Islâmica. É uma história bem interessante. Esse livro já tem um dono, que é o nosso querido irmão Mansur Peixoto. Obrigado. Deixando ele aqui para você de presente. De qualidade. Olha, essa impressão aqui tá incrível. Eles investiram mesmo na impressão, viu? Que legal. Depois você coloca seus comentários, fala o que você achou. Vamos fazer um vídeo depois sobre review de leitura que a gente faz também no nosso canal, né, para falar sobre isso. E assim, muitas pessoas não sabem, mas a liderança, né, do Irã atual foram muitas pessoas que foram perseguidas e presas, né, na época da ditadura. Então, o nome do livro é Cela 14, porque por causa disso, a cela onde o Imam Khamenei estava preso. E tem a prisão. Existe em Teherã, eu visitei. Nossa. A própria cela onde ele ficou, existe lá, é uma cela minúscula de 1 metro. Sim. Realmente vale a pena. Para quem quiser começar, para quem quiser tá pensando em visitar o Irã, eu recomendo que leia o livro. Um pouco sobre isso. Exatamente. É que nem eu falo para as pessoas, eu falo assim, o Irã, ele é um país diversíssimo. E não é diverso somente, digamos, por uma revolução que aconteceu lá e deixou ele diverso, que nem aconteceu na Europa, o iluminismo, não. O Irã sempre foi diverso sem parar. Sem parar, não importa. Então, assim, é isso. É uma cultura, uma sociedade que as pessoas precisam compreender, né? Que você vai ter lá muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, cristãos, judeus, zoroastristas, pessoas de religião que as pessoas não sabem nem pronunciar, nem sabem que existe. Exato. Não é só isso, é muitas religiões que tem no Irã, né? Inshallah a gente possa fazer uma viagem para o Irã. Isso. E mostrar às pessoas essa diversidade. Inshallah. Quer deixar um recado? Pessoal, compartilhem essa live, curtam, né, comentem o que vocês acharam, mandem para pessoas que vocês acham que essa conversa nossa vai ser bastante interessante, né? Essa nossa palestra depois vai ter cortes, né? E a gente pode divulgar os cortes também. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado, irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu fiquei muito empolgado. Quem sabe a gente pode marcar outro. Exato. Vamos fazer mais. Tanta coisa, né? Quantas vezes? Se Deus quiser, inshallah, toda vez que você estiver em São Paulo, será muito bem-vindo. Claro, vamos fazer. Inshallah, tá bom? Inshallah. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, por acompanhar o nosso programa. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês e até o próximo programa.